Olá pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Josué, estou aqui mais uma vez para a gente bater um papo sobre economia, sobre os destinos da bolsa, enfim, aquilo que a gente gosta de falar sempre. Hoje eu quero falar um pouquinho do que eu imagino que possa acontecer no ano que vem. Muita gente tem dito que a bolsa vai subir, que o dólar vai cair, enfim, eu tenho uma postura e uma posição um pouco mais conservadora em relação a tudo isso. E aí eu quero dividir um pouco disso com vocês e eu dividi em alguns tópicos a minha fala. Vamos lá. Não tem como a gente falar sobre bolsa de valores se a gente não falar anteriormente sobre política. Até porque uma coisa está muito atrelada à outra, né? Então, se a gente fala de bolsa, mas não fala de política, mas não fala de cenários, eu acho que fica muito difícil eu ter um dado, eu ter um número, eu ter uma direção, mas não entender o porquê daquilo tudo. Em primeiro lugar, eu dei um destaque, a gente tem um governo sem força. Enfim, não existe força no governo por diversas circunstâncias que não nos cabe discutir isso aqui agora. Mas mesmo não tendo força, esse é um governo que ele trabalha muito para conseguir a força, para conseguir a aprovação dos projetos que ele tem em mente. Já foram aprovadas algumas reformas importantes no passado, mas hoje, por acaso, a gente tem a reforma da Previdência, que não conseguimos aprovar esse ano e que ficou para 2018. Então existe uma esperança muito grande que ela seja aprovada em 2018. Se o governo vai conseguir ou não, eu acho que é muito cedo para falar sobre isso, até porque ainda tem muita coisa para acontecer daqui até a aprovação ou possível aprovação da reforma previdenciária. No entanto, seguimos confiantes que ele vai conseguir essa vitória no parlamento, mas é bom ficar de olho. E isso também tem um impacto, a aprovação ou a não aprovação dessas reformas. Por quê? Porque dependendo de como isso fica, ou você vai ter uma elevação no custo do governo, ou você vai ter uma diminuição no custo. Caso tenha o custo se eleve, vai ter que aumentar a carga tributária. Então, quer dizer, é uma coisa muito difícil de falar nesse momento. Sem contar que a gente também tem uma outra questão fundamental que vai mexer muito com o mercado, que são as eleições gerais. Temos hoje dois principais candidatos, não se sabe como vai ficar, né, por conta de questões políticas, enfim. Mas hoje tem dois principais candidatos que não são os candidatos do mercado. Vale a pena ressaltar isso. Eles ainda são vistos, ainda não, eles são vistos como populistas e etc. Caso algum desses candidatos ganhe as eleições, tudo pode acontecer. O Ibovespa pode despencar, o dólar pode subir, ou pode não acontecer nada também. Também pode acontecer o inverso. A bolsa pode subir muito e o dólar pode chegar num nível mais estável. Ou seja, ninguém sabe exatamente ainda como ficará essa situação. Mas, inclusive, agora está surgindo um candidato do mercado, mas ele ainda precisa trabalhar mais o nome dele, ele precisa evoluir bastante nas pesquisas eleitorais para que ele venha a ser um candidato competitivo. Então eu acho que é muito cedo ainda para traçar um cenário. Hoje é final de 2017, mas mesmo no começo de 2018, eu acho que ainda a questão eleitoral ela ainda está muito difícil de saber o que vai acontecer. Diariamente tem pré-candidato que entra, pré-candidato que desiste. Então é ainda aquele momento de articulação política, de articulação partidária. E nesse momento tudo pode acontecer. Então eu
imagino que é muito difícil prever um cenário muito longo agora. Falando de economia, né, depois de 2 anos com forte recessão, instabilidade política, a economia brasileira hoje ela vive um período de contraste. Nós temos alguns setores apresentando números excelentes, apresentando uma retomada do crescimento, apresentando plena recuperação. Porém, ainda existem alguns setores da economia que ainda não conseguiram andar. Então é difícil a gente ter certeza. A gente sabe de uma coisa: o Brasil está melhorando em relação ao que era há um tempo atrás. Existe uma melhora, existe uma evolução, existe um crescimento, existe uma busca pela melhora dos dados. Inclusive o governo Michel Temer, ele quer imprimir uma marca de ser um governo reformista e um governo do crescimento. Então, e já tem dado, né, resultado o trabalho que ele tem feito. Alguns números já estão vindo melhores, muita coisa já está. Você pega, por exemplo, a taxa de juros, hoje ela já está em 7% ao ano, a inflação já teve um recuo. Então, assim, são números que corroboram o trabalho e a vontade do governo em fazer a economia crescer. Porém, é preciso que as coisas continuem caminhando nessa mesma direção, é preciso que tenham alguns fatores aí. E recentemente, agora vamos falar de PIB, recentemente o Banco Central divulgou um relatório, né, o chamado relatório Focus, né, que ele é feito com base em pesquisa realizada junto às instituições financeiras. De acordo com esse relatório, a estimativa da taxa de crescimento do PIB do Brasil para 2018 ficou em 2,51%. A última estimativa ela indicava um crescimento de 2,5%, ou seja, já tem uma revisão para cima na taxa de crescimento do país. Isso é importante. A inflação. A taxa de inflação projetada para 2018 continua acima do piso, né? O piso inflacionário para 2018 é 3%. Só que a inflação projetada ainda está bem acima, está está em 4%. Outra, a taxa Selic, que é uma taxa que mede, é uma taxa base, né, para os juros. A projeção para essa taxa para o final de 2018 está mantida em 6,5%. Então, quer dizer, esses três dados que a gente viu aqui agora, eles já nos mostram que a gente está querendo crescer, que a gente está buscando um crescimento, mas é aquilo, embora isso esteja acontecendo, nós ainda dependemos de quem vai ganhar as eleições, de como vai ficar o cenário eleitoral no ano que vem. E ainda tem mais uma questão que é super importante a gente colocar dentro desse pacote, que é a questão do mundo. Até porque a economia ela gira em ciclos. Então, se o mundo lá fora estiver numa crescente, tudo leva a crer que a gente vai crescer junto. Agora, se lá fora começar a cair, a economia mundial não andar, nós vamos cair junto. E isso também está vinculado ao índice Bovespa, porque se as principais praças lá fora desenvolverem, conseguir elevar, né, conseguir ter crescimento, possivelmente a gente vai junto. A mesma coisa o dólar. E fora tudo isso, a gente ainda tem a questão do rating. Né? Ultimamente tem se dito muito que algumas agências de risco estão querendo rebaixar a nota do Brasil. Então, assim, a gente tem mais um fator que pode não ajudar no crescimento tanto da bolsa, principalmente da bolsa, né? E do crescimento do Brasil como um todo.
Essa coisa do rating, ele não afeta a economia real, mas ele acaba afetando mais a indústria dos fundos de investimentos e as bolsas e a bolsa de valores. Então, assim, é preciso ficarmos atentos a todas essas informações antes da gente setar na nossa mente um número. Agora eu quero mostrar aqui o meu gráfico do Ibovespa. É um estudo que eu realizei agora há pouco. E nesse estudo, o que eu tenho aqui no Ibovespa? Ele com uma tendência altista. Francamente, ele tende a crescer, a subir. A única coisa que eu ficaria um pouco receoso é que parece que ele tem subido bastante. Então, em algum momento, ele vai dar uma descansada, ele vai dar uma corrigida. E eu anotei duas linhas importantes, que é a região dos 69 mil e ali a região em torno de 60 mil. O que acontece? Possivelmente ele deve descer e ficar dentro desse vale, né, enquanto não decidir como vai ficar a questão política, a questão eleitoral, dependendo de quem ganhar, ele vai corrigir e tende a andar aqui dentro. Caso tudo vá bem, esse índice vai explodir para cima e ninguém vai segurá-lo. Eu ficaria bem atento à região dos 53 mil pontos, porque se ele rompe essa região, aí eu acredito que a gente vai entrar numa tendência vendedora. Aí o Brasil é vendedor. Já o dólar, eu tenho esse estudo de dólar aqui, que ele está me mostrando pelo segundo mês consecutivo uma tendência de alta do dólar. Por quê? Esses dois pontinhos aqui embaixo, que é o SAR, que é o Stop and Reverse, ele me indica a tendência do mercado, a tendência do ativo, enfim. Ele está abaixo do preço. E se você reparar o candle de novembro, de dezembro, aliás, ele já está maior que o candle de novembro e está superior ao candle de outubro. Ou seja, a gente tem condição, esse dólar tem condição de andar. Isso, não sei se fica claro para vocês, eu tenho essas regiões aqui do dólar. Ele entrou hoje dentro de uma região ali no 33, 33, que é uma região muito complicada. Por quê? Se ele conseguir se manter dentro dessa região, ele vai buscar o 3,50. Se ele ganhar o 3,50, ele vai entrar numa tendência de alta e vai começar a subir. Aonde ele vai parar essa subida? Eu não sei. Eu não tenho condição de dizer. Eu só consigo visualizar a tendência e a direção que ele está indo no mercado. Isso você vê aqui embaixo. O SAR me dando um mercado comprador. E você veja, hoje mesmo sendo um dia fraco, um dia com baixo movimento, um dia mais tranquilo, o dólar subiu e andou, não quis nem saber de nada. Então, é isso, pessoal, que eu tinha para dividir, para conversar com vocês. Isso não é um call, é um estudo meu de dólar, do Ibovespa, e eu fico acompanhando. Eu acho que é super importante vocês também fazerem esses estudos diários de vocês para acompanhamento e também para o seu próprio crescimento no mercado. Tá certo? Então é isso. Qualquer coisa, estou sempre por aqui. Fica um abraço, boa noite, bom final de semana a todos.